Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum e esta é a aula sobre o capítulo 4 do IT Essentials, versão 6. Então a gente vai falar nesse capítulo sobre manutenção preventiva. É um capítulo relativamente pequeno, mas é importante especialmente porque neste capítulo é que é pela primeira vez apresentada o processo de identificação e solução de problemas. Isso é um processo bastante interessante, parece uma coisa simples, mas é bastante interessante o técnico ter em mente este processo, que é um procedimento geral e que vai ser especificamente aplicado à parte de manutenção preventiva. Mas é a primeira vez que o aluno vai ter contato com isso aí e ele vai ser, nas outras partes do currículo, ele vai ser também apresentado isso novamente em outros contextos. Tá? Então, primeiramente, a explicação da manutenção preventiva, o que é, por que ela é necessária, né, quais os benefícios de se fazer a manutenção preventiva e, finalmente, esse processo de identificação que vai ser apresentado nesse capítulo pela primeira vez. Tá? Então tá lá, o que é a manutenção preventiva? A manutenção preventiva é fazer manutenção no equipamento antes que ele apresente defeito, certo? Então, quais são as vantagens ou benefícios de se fazer a manutenção preventiva? É que vai reduzir o que? A probabilidade de acontecer um defeito no futuro. Tá? E quando você programa uma manutenção preventiva, o usuário ele já sabe que ele vai ter que ficar um tempo sem usar o equipamento. Quando o equipamento dá defeito de repente, é muito pior, né? Porque a coisa é imprevista e ele não tem, ele fica refém da situação, certo? Então, reduz possíveis problemas de hardware e software, que a manutenção não é feita apenas no hardware, é também feita no software. Tá? E reduz o quê? O período de inatividade do computador, evidentemente. Então, se você previne as coisas, às vezes você já observa que há algum componente que já deve ser trocado, você troca o componente antes mesmo dele apresentar o defeito, especialmente os componentes que envolvem partes mecânicas, tá? Que são o que? As ventoinhas e o hard disk, o disco rígido. Né? São os dois componentes que geralmente dão defeito primeiro no computador. Tá? Então melhora a processão de dados, estende a vida útil dos componentes e melhora a estabilidade dos equipamentos. Né? Quais são as tarefas de manutenção preventiva? São tarefas classificadas em hardware e software. Okay? As tarefas de hardware, o que você pode fazer? Remover a poeira dos ventiladores, testar a fonte de alimentação, as voltagens, para ver se está tudo tranquilo, né? Verificar os componentes internos e periféricos, limpar o mouse, teclado, procurar e prender cabos soltos que possam causar algum problema na ventilação do equipamento, e ainda acrescentaria aqui verificar os mal contatos possíveis, tá certo? Ok. Tarefas de software. O que inclui isso? Revisar e instalar as atualizações de driver, de segurança e de sistemas operacionais, tá certo? Atualizar regularmente o que? Os arquivos de definição de vírus. Tá? E procurar fazer um scan de vírus, né, e spyware, e remover programas indesejados. Tá? Examinar regularmente também o disco rígido da procura de falhas. Então, isso é manutenção preventiva. Tá? Limpar o gabinete, obviamente, você pode usar um aspirador ou, melhor, um, um compressor de ar, tá? Para tirar a poeira, ok? E manter os componentes limpos, né? Examinar os componentes internos, né? Os principais componentes são CPU, memória RAM e etc, para ver se o negócio está bem encaixadinho, bem posicionado. Né? Preocupações ambientais, né? Ambientes muito quentes são prejudiciais ao computador, deve ser avisado o cliente que não deve operar com
em ambientes muito úmidos ou muito quentes, tá? Ou muito sujos, tá? Ambientes com muita poeira, fumaça de cigarro, isso é tudo ruim para o computador. Tá? Diretrizes para ajudar a garantir o desempenho: desobstruir as ventoinhas, manter a temperatura num nível aceitável para a CPU, né? E a umidade também. Agora sim, né? Entrando nessa parte de identificação e solução de problemas que vai ser usado durante o curso inteiro. É um procedimento bem bacana. Tá? Bom, quando você vai enfrentar, resolver os problemas de hardware e de software, né? Você não deve usar um procedimento de simplesmente ir olhando e ir fazendo, certo? Tem que haver um método, tem que haver um framework, tem que haver um início, um meio e um fim. E você tem que estar sabendo o que você está fazendo. Tá? Então, o que o técnico inexperiente ou aquele técnico que não estudou, em geral, faz? Ele enfrenta o problema sem documentar, sem começar pelo que deveria fazer, sem interagir com o cliente. Tudo isso é errado, tá certo? Então, esses procedimentos que estão sendo mostrados aqui vai abrir um caminho para que você poder documentar o seu processo, padronizar o seu processo e fazer com que os técnicos que estejam trabalhando em torno da resolução de problemas sejam mais eficientes e eficazes, tá certo? Então, requer uma abordagem lógica, organizada, tá certo, aos problemas. Elimina variáveis, identifica causas de problemas de forma sistemática. As habilidades de solução de problemas melhoram com a experiência, evidentemente, né? Quanto mais experiente é o técnico, mais essas habilidades melhoram. Mas nada impede de, desde o início, ele ter o quê? Tudo organizado e tudo feito de forma padronizada. Então, antes de solucionar o problema, proteja os dados do usuário. Já começa dizendo isso aqui, tá certo? Que o erro mais comum em você atacar um problema de forma atabalhoada é você perder os dados do usuário. Repara que muitas vezes o técnico ele não tem noção disso, mas as partes que são mais caras para o usuário não é nem hardware nem software, mas sim os seus dados. Então, os dados de um usuário são preciosos, porque ele não tem preço. Os dados do usuário são impossíveis de serem recuperados. Tanto hardware como software, basta comprar outro que você recupera. Né? Já os dados não. Então, são os dados que podem... A perda de dados é assim uma falha mais grave que o técnico pode causar. Mesmo se ele queimar o computador todo, ou se apagar todo o software e não ter chave de instalação, isso é um problema grave. Mas o problema mais grave que um técnico pode causar ao usuário, ao cliente, é a perda de seus dados. Tá? Então isso tem que estar bem explícito e bem reforçado na cabeça do aluno. Tá certo? Bom, a primeira fase, o processo de solução de problemas, então, é separado em 3 fases. A primeira fase é a identificação do problema, depois vem estabelecer uma teoria e causas prováveis, testar a teoria, tá? Mais de 3 fases. Estabelecer um plano de ação para resolver o problema, implementar a solução e, por fim, verificar a funcionalidade e documentar as descobertas. Tá certo? Então, ele vai identificar, ele vai documentar, ele vai testar, vai solucionar e, finalmente, ele vai relatar o que fez. Tá certo? Vamos lá, então. Na identificação do problema, o que vem a ser isso? É interagir com o usuário. Né? Nada melhor do que o próprio usuário para poder relatar o histórico do que aconteceu para você saber o que faz. É como um médico ao consultar um paciente, tem a fase de anamnese. A mesma coisa, vamos fazer uma analogia. Vamos supor que
o computador do cliente seja um paciente. Tá? Então você vai fazer uma anamnese, você vai pegar e colher dados do que pode ter acontecido antes do computador dar problema. Tá? Então faça perguntas ao cliente e seja respeitoso. No momento que você estabelece uma relação boa com o cliente, ele vai ficar o quê? Mais de boa vontade para te relatar o problema. Né? Muitas vezes o que acontece? A mesma coisa de um médico. Né? Quando você está, por exemplo, apresentando náuseas. O médico pergunta, você bebeu muito ontem? Né? Aí você fica, às vezes, com vergonha de dizer que bebeu muito ontem. Mas não tem que ter vergonha. Dizer, não, tudo bem, eu errei, eu bebi muito ontem. Então essa pode ser a causa das suas náuseas. Tá certo? Mesma coisa, às vezes, o cliente ele tem medo de dizer uma coisa errada que ele possa ter feito. Você, por exemplo, você pergunta para ele, você, por exemplo, deixou cair alguma coisa sobre o computador? Né? Ou alguma coisa, você não diz dessa forma, você diz assim, alguma coisa, por acaso, caiu sobre o teclado do computador? Né? E aí, fazendo isso de maneira bem respeitosa, né? Sabendo que o usuário, se ele por acaso cometeu alguma coisa que possa ter causado defeito, não foi porque ele quis, não foi de propósito. Então não botar a culpa no usuário. Né? Então tudo isso é tratar o cliente de forma respeitosa. Faça perguntas abertas e fechadas. Né? Perguntas fechadas é aquelas que ele pode responder ou sim ou não. Perguntas abertas são aquelas que o usuário pode o quê? Explicar mais de forma discursiva. Tá? Não é só com o usuário que você vai interagir, você pode interagir também com a máquina. Tá? Então, se a máquina ela não está ligando, né, tente identificar os bips, os códigos de bips que a BIOS faz. Tá certo? Então, a BIOS pode estar te dizendo alguma coisa. Tá? Se o equipamento estiver ligando e você conseguir entrar no Windows, use as ferramentas do Windows para tentar identificar o problema. Por exemplo, visualizador de eventos, é um log de eventos que tem no Windows, né? Gerenciador de dispositivos para ver se tem algum com interrogação, alguma exclamação, né? Gerenciador de tarefas e outras ferramentas de diagnósticos do próprio Windows ou de terceiros. Tá? Uma vez que você identifica o problema, aí a gente tenta estabelecer o quê? Uma relação causa-efeito entre tudo aquilo que você identificou e o que está acontecendo. O que você identificou, que aconteceu anteriormente, o que está acontecendo. Uma tecla não está funcionando. E você conseguiu obter do usuário a informação que um copo de água foi derramado sobre o teclado. Então, provavelmente, a água que foi derramada sobre o teclado está causando um mau funcionamento daquela tecla. Certo? Com isso vai ser possível, se você estabelece essa relação causa e efeito, o que aconteceu no passado para ocasionar os erros do momento. Tá certo? Então é mais ou menos isso que é estabelecer uma teoria de causas. Então crie uma lista de causas mais comuns para aquele erro. Liste as causas mais fáceis ou mais óbvias, por exemplo, o computador não está ligando. Será que está ligado na tomada? É uma coisa óbvia. Mas a gente é obrigado a verificar isso. Né? Primeiro, então, a gente vê as soluções mais óbvias e simples. Primeiro. Depois, a gente parte para as mais complexas. Tá? E pesquisa os sintomas. Daí, a gente estabelecendo essa teoria de causas e efeitos, a gente testa. Tá? Então, por exemplo, o teclado está molhado. Então, vamos abrir o teclado, secar o teclado. Tá certo? E aí, testar para ver se a tecla funciona. Se nenhuma das teorias estiver de acordo, né, você pode criar mais novas. Estabelecer um plano de ação para resolver o problema e implementação. Então, você pode fazer a anterior juntamente com essa de baixo aqui. Né? Você testar a teoria o quê? Executando um plano de ação para resolver o problema. Tá certo? Geralmente, então, essas duas você faz ao mesmo tempo. Tá? Você estabelece uma teoria e testa. Tá? Testa como? Executando um plano de ação. Tá? Implementando a solução. Tá certo? E aí,
logicamente, só vai ser uma solução se a causa para o problema, se a teoria que você usou para a causa do seu problema estiver correta, certo? Então, se a coisa for muito complexa, pode ser necessário você escrever um passo a passo, né, de coisas para serem feitas para você testar a sua teoria, né? Então, podem ser 10 ações, por exemplo. Então, você enumera essas 10 ações e vai ticando elas à medida que você for fazendo, certo? Então, podem ser soluções simples ou complexas, mas é importante anotar, né, e à medida que você for fazendo, ir ticando isso. Tá? Finalmente, depois que você aparentemente resolveu o problema, ou seja, a tecla voltou a funcionar, né, então você vai fazer o quê? Verificar a funcionalidade total do sistema. Você vai testar as outras teclas, né? Ou você vai testar se todo o computador está funcionando, não apenas o teclado, né? E a gente coloca um motivo muito simples para isso, certo? Uma vez que você está mexendo no computador, né, muitas vezes você pode causar um problema que não estava havendo antes. Por exemplo, se você identificou que havia um mau contato num determinado cabo, né, você pode ter tirado e colocado vários cabos para tentar testar a sua teoria e ter esquecido um dos cabos soltos, tá certo? E aí, por exemplo, você estava testando a funcionalidade do disco rígido, mas você pode ter acabou deixando o quê? O cabo do DVD-ROM solto, tá certo? Então, apesar do disco rígido ter voltado a funcionar, você deixou o que? O DVD sem funcionar. Então, você tem que testar tudo. Depois que você faz a sua manutenção, testar tudo, né? Até mesmo para você mostrar para o cliente, falar assim, olha só, você concorda comigo que está tudo funcionando? Né? E aí o cliente vai ter que assinar o teu relatório de manutenção, que é a próxima etapa, né? Dizendo que está tudo funcionando. Por quê? Muitas vezes, coincidentemente, após a sua manutenção com sucesso, por exemplo, horas depois ou no dia seguinte, uma outra coisa passa a não funcionar e é comum o cliente falar assim, você veio aqui ontem e deixou isso sem funcionar, quando na verdade é um problema diferente. Então você tem que sempre documentar, mostrar para o cliente o que você fez e pedir para ele assinar o seu relatório de manutenção. Certo? Esse relatório de manutenção é importante ser detalhado, tudo que foi feito, certo? Para você deixar uma cópia com o cliente e outra cópia para a sua futura referência, certo? Então, tendo esses procedimentos em mente, né, é verdade ou não que a manutenção do equipamento vai ficar bem mais eficiente, bem mais profissional, né, do que sair consertando, né? Tá certo? Então, isso é uma das partes preciosas do curso IT Essentials. Tá? Esse procedimento, né, esses passos para o processo de solução de problemas, isso é precioso. Tá? Então é muito importante passar bastante tempo discutindo com o aluno essas partes, né? Falando exemplos, executando, testando, né? Fazendo com que o aluno ele se acostume com esses procedimentos, tá certo? Finalmente, para a gente finalizar o capítulo, né, a gente vai ter aqui alguns exemplos de problemas e soluções comuns para os PCs, tá certo? Então, aqui a gente tem uma tabela, né? É mais fácil de ver isso aqui no currículo, né? A gente tem aqui uma tabelinha com diversos problemas e soluções comuns, causas e soluções. Os problemas, as possíveis causas e as possíveis soluções, tá? Para diversas coisas. Em dispositivos de armazenamento, em placas-mãe e componentes internos, né? Então, esse material é muito legal para contextualizar toda a teoria que a gente acabou de ver, tá certo? Então, é importante que seja lido
junto com o aluno, pelo menos alguns desses exemplos, tá certo? Claro que ficaria muito maçante de ficar lendo tudo, né? Então vamos escolher alguns exemplos para a gente ler e discutir com o aluno, certo? Ok. E aí a gente tem a finalização do capítulo. Muito obrigado.